Bom, namastê. Eu espero que você esteja bem. Então, nós vamos na nossa rotina habitual da prece. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Saraviryan Karavavahai Tejasvinavadhidamastma Vishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Muito bem. Na aula passada, nós conversamos sobre termos inadequados que são usados para a consciência e que não correspondem à realidade. Então, só relembrando que existe uma diferença entre a mente, o estado mental, e consciência. Então, não posso falar que existe expansão da consciência porque a consciência não expande, não retrai. Já com a mente, nós podemos falar isso. Nós não podemos falar estados alterados de consciência porque a consciência não se altera. Ela é sempre a mesma. Ela é imutável. Então, esses termos, mega, eu uso para mega sena, hiper para hipermercado e não para consciência. Dito isso, nós vamos hoje conversar sobre a oração que precede o texto. E essa oração, ela está relacionada a Patanjali. Há algum tempo atrás eu falei que ia usar um livro como referência, mas eu lendo mais detalhadamente, numa parte específica, é dito que não é autorizado o uso do livro para nenhum tipo de curso, ou em mídia, ou em vídeo, áudio, a não ser por expressa autorização por escrito do autor, que eu não tenho. Então eu vou respeitar o autor e vou fazer diferente. Eu vou ler direto do sânscrito, onde a gente pode encontrar em qualquer website, e traduzo para você, tá bom? Vamos fazer desse jeito que vai ser melhor, assim todo mundo fica feliz. Eu vou ler primeiro a prece. Yogena Chittasya Padena Vacham Malan Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjalira Natusmi. O que diz a prece? Eu me curvo de mãos postas ao sábio dos sábios Patanjali, que retira a impureza da mente pelo yoga, da fala pela palavra, do corpo pela medicina. Então, ele retira a impureza da mente pelo Yoga Sutra, ele retira a impureza da fala por um tratado de gramática que é atribuído a Patanjali, e ele retira a impureza do corpo através de um tratado atribuído também a Patanjali sobre medicina. Então é essa a prece que precede o texto. Então, você nota que Patanjali ele era um expert em várias áreas.
e era um visionário. Ele tenta, num esforço de contribuir para com a humanidade, trazer o tratado, por exemplo, para o corpo, onde ninguém quer ficar doente, mas devido a impurezas que vêm da mente, porque se eu faço atividades inadequadas ou rotinas inadequadas, eu acabo adoecendo. Esse é um ponto. Então, a impureza da fala. Se eu não tiver uma gramática que eu siga, eu vou acabar usando termos inadequados. E o mesmo com a mente. Se não retirar a impureza da mente, eu vou fazer bobagem. O que é a impureza? A impureza é a ignorância. Então, mas a raiz, por mais que eu tenha a gramática e o corpo, a medicina para tratar do corpo, se eu não tratar a mente, não vai resolver muito. Quer ver um exemplo prático? Aqui, fora, na Inglaterra, na Irlanda, e em outros países, existe uma convenção em de que você não pode chamar a pessoa de ele ou ela. Porque a pessoa se recusa a se identificar com ele ou ela, ou se identifica com alguma outra coisa, tipo um animal, ou se é ele se identifica com o oposto, se é ela se identifica com o oposto, então ninguém sabe. Então eles usam a terceira pessoa do plural aqui fora, o que cria muita confusão. E por mais que você explique, não resolve porque a mente da pessoa está impura. Ainda que um professor tente, ele vai ser preso, como acontece na Irlanda. Professores de biologia não podem mais ensinar biologia, em que existe na biologia o masculino e o feminino, XX, XY. Não pode. Porque existe uma ignorância, não só do ser humano comum, mas daquele que rege todo o país. Então, o país, seja ele qual for, é como um corpo. Imagina só, se eu tenho 3 faculdades mentais nesse corpo chamado país. Um é o presidente do executivo, o outro do judiciário e o outro do legislativo, sejam quantas casas forem. Se todos eles estiverem em ignorância, o corpo vai padecer. Porque quando a mente não pensa, o corpo padece. Então é uma coisa muito nítida. Se você pega uma pessoa desqualificada para qualquer um desses poderes, que não tem competência, um inapto, o que vai gerar é dor. A única forma de resolver isso é removendo a ignorância ou os ignorantes. No caso do país, se remove os ignorantes do poder. Por quê? Porque não seguem a lei, não seguem o que é correto, burlam a lei, ainda que estejam no poder. A mesma coisa uma pessoa. Por mais sofisticada que ela seja, se o pensamento dela é impuro, todas as ações dela vão estar comprometidas, inclusive a saúde do próprio corpo. Então, eu tenho de remover a raiz do problema, que é a ignorância. É a essa impureza que Patanjali se refere.
e que vai nos ensinar no seu tratado de Yoga Sutra, tá bom? Nós continuamos mais na nossa próxima aula. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Pyo Namaha Hari Om Om